Vou corrigir as duas próximas, depois entra o Eduardo para dar essa força. Pessoal, olha só. Questão de penal, tá? Caiu o conflito aparente de normas penais. Caíram duas. Eu vou dar o gabarito aqui e você pode ter certeza, cara. Pode ter certeza. Eu vou dar o gabarito dessa primeira questão e eu acho que a CESP-UNB vai trazer ela como errada, mas eu vou dar ela como certa e vou te explicar o porquê. Se eles derem como certo, beleza, fica lá. Se eles derem como errado, com certeza vai dar recurso nesse troço. Eu vou explicar o porquê. Olha o que diz. Considere que Alberto, querendo apoderar-se dos bens de Cícero, tem apontado uma arma de fogo em direção a ele, constrangendo-o entregar-lhe a carteira e o aparelho celular. Nessa situação hipotética de mera comparação entre os tipos descritos como crime de constrangimento legal e crime de roubo, aplica-se o princípio da especialidade a fim de tipificar a conduta de Alberto. Ó, eu estou dando esse gabarito como certo. Certo. Mas eu tenho certeza que você que está estudando, você pode falar, pô, Evandro, mas isso está estranho, está parecendo o princípio da subsidiariedade também, Evandro. Porra, está esquisito. Parece que são os dois princípios. E aí? Cara, nesse caso concreto do constrangimento legal e do roubo, a gente pode usar os dois princípios, tanto da especialidade quanto da subsidiariedade. Dá para usar os dois. Então, eu vou dar o gabarito como correto, mas pode ser que ela venha como errado. Se ela vier como errado, não precisa apavorar, não precisa ficar de sacanagem, a gente entra com recurso, igual você sabe que sempre existe recurso na CESP-UNB, mas o gabarito meu é certo. 2. Será que não tem dúvida, não? Considere que Adolfo, querendo apoderar-se de bens existentes no interior de uma casa habitada, tenha adentrado ao local e subtraído telas de LCD e fornos de micro-ondas. Nessa situação, aplicando-se o princípio da consunção, Adolfo não responderá pelo crime de violação de domicílio, mas somente de crime de furto. Está certo também, essa questão está correta. Conflito aparente de normas. Ó, caiu o princípio da consunção para escrivão também. Pessoal, esse tópico é sempre meio conturbado, ou seja, você estuda, e chega na prova, ainda dá um embate, você sempre fica, pô, tá certo, tá errado, tá esquisito. Faz parte do show. Eduardo, entra aí e arrebenta nas próximas. Valeu, Vandrão. Gente, questão 83. O que essa questão fala? Um agente penitenciário federal, no presídio em que trabalha, determinou que César, preso sob sua custódia, traz roupa íntima feminina e desfile no pátio durante o horário de visitas. Nessa situação, o agente não praticou o crime de abuso de autoridade, tipificado na Lei 4.898 do ano de 65, visto que não se trata do agente de autoridade. Rapaziada, essa questão está errada. O conceito de autoridade é previsto na lei, no seu artigo 5º. O que essa lei diz? Considera-se autoridade para os efeitos desta lei quem exerce cargo, emprego ou função pública de natureza civil ou militar, ainda que transitoriamente e sem remuneração. O agente penitenciário federal, ele é sim considerado autoridade para os fins da lei 4.898/65. Gabarito está como errado. Questão 84. Marcelo, agente penitenciário federal. Gente, esse Marcelo aqui não é o agente Glulu, é um outro agente. Não ordenou o relaxamento da prisão de Bernardo, o qual se encontra preso sob sua custódia. Bernardo foi preso ilegalmente. Fato esse que é de conhecimento de Marcelo. Nessa situação, é correto afirmar que Marcelo cometeu o crime de abuso de autoridade? Gente, errado. Quem pode relaxar uma prisão ilegal não é o agente penitenciário federal, não é o promotor de justiça, é quem? É o juiz. Compete ao Poder Judiciário efetuar o relaxamento dessa prisão. Nova questão, gabarito como errada. Questão 85, vamos que vamos. Um agente penitenciário federal determinou que José, preso sob sua custódia, permanecesse de pé por 10 horas ininterruptas, sem que pudesse beber água ou alimentar-se, como forma de castigo. Se liga nisso, como forma de castigo, já que José havia cometido comprovadamente grave falta disciplinar. Nessa situação, esse agente cometeu crime de tortura, ainda que não tenha se utilizado de violência ou grave ameaça. O que essa questão diz? O cara estava preso e o agente penitenciário ele quis puni-lo. De que forma? Fazendo com que ele ficasse durante 10 horas sem poder beber água e sem poder o quê? Alimentar-se. Se você pegar a lei de tortura lá, a lei 9.455, de 97, o seu artigo 1º, ele prevê a tortura. Tanto no inciso 1º quanto no inciso 2º, lá é necessário que tenha violência ou grave ameaça contra a pessoa. A questão aqui fala o quê? Nessa situação, esse agente cometeu o crime de tortura, ainda que não tenha utilizado violência ou grave ameaça? Sim, gente. É o parágrafo 1º da lei. Constitui crime de tortura a conduta do sujeito que submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental, por intermédio da prática de ato não previsto em lei
ou não resultante de medida legal. Gente, ainda que o agente estivesse nas melhores intenções do mundo, fazendo o que? Não, se eu deixá-lo lá 10 horas, ele nunca mais vai errar. Não, não pode, gente. Questão que se encaixa certinho ao texto legal. Gabarito está certo. Ele comete o crime de tortura, ainda que ele não tenha se utilizado de violência ou grave ameaça à pessoa. Artigo 1º, parágrafo 1º da Lei de Tortura. Vamos que vamos, galera. Questão 86. Joaquim, agente penitenciário federal, foi condenado definitivamente a uma pena de 3 anos de reclusão por crime disposto na Lei 9.455 do ano de 97. Nos termos da referida lei, Joaquim ficará impedido de exercer referida função pelo prazo de 6 anos? Vamos lá. Quem responde essa questão para a gente? O texto legal. Qual? Artigo 1º, parágrafo 5º da lei. Ele nos fala o quê? Que a condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para o seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Gente, o que é o dobro? O dobro é 2 vezes. Se ele ganhou 3 anos de condenação, 2 vezes 3, 6. Questão correta. Vamos lá, Estatuto do Desarmamento. Você, Alfartano, tenho certeza que não errou essa questão. Tratei diversas vezes ela em sala de aula para vocês. Vamos lá. Considere que João, residente em área rural, dependa do emprego de arma de fogo para prover sua subsistência alimentar familiar. Nos termos do disposto da Lei 10.826 de 2003, a João não pode ser concedido porte de arma, por expor a perigo sua integridade física, uma vez que João possa alimentar-se de outros produtos além da caça. Gente, a questão está errada. O Estatuto do Desarmamento, ele visa o quê? Desarmar as pessoas. Só que, nesse caso, o próprio Estatuto permite que essa pessoa ande armada. E qual é o artigo que responde para a gente? Artigo 6º, parágrafo 5º, que permite que os residentes em áreas rurais maiores de 25 anos que comprovem depender do emprego de arma de fogo para prover sua subsistência alimentar familiar, será concedido pela Polícia Federal o porte de arma de fogo, na categoria caçador para subsistência, de arma de fogo de uso permitido de tiro simples, com 1 ou 2 canos, de alma lisa e de calibre igual ou inferior a 16 anos. Gente, a questão está errada. Nesse caso, ele poderia se beneficiar dessa hipótese que eu acabei de ler para vocês. Questão 88. Compete à Polícia Federal, rapaziada, Polícia Federal, por intermédio do SINARME, destruir armas de fogo e munições que forem apreendidas e encaminhadas pelo juiz competente, quando não mais interessarem a persecução penal. Rapaziada, não é a Polícia Federal que vai fazer a destruição, é o comando do Exército. A questão também está errada, meu Alfartano, essa questão a gente também bateu em sala de aula. O artigo 25 da citada lei estabelece o quê? Que o comando do Exército é que irá promover essa destruição. 89, também foi batido em sala de aula, Alfartano. Considere que o indivíduo reincidente seja condenado definitivamente a 15 anos de reclusão em regime fechado, devido à prática de crime hediondo. Nessa situação, é correto afirmar que esse indivíduo poderá progredir de regime de cumprimento de pena após cumprir 9 anos de reclusão. Gente, vamos lá. 15 anos. O camarada é o quê? Reincidente. Nesse caso, o que a lei do crime hediondo prevê para a gente? Que se a pessoa for reincidente, a progressão de pena tem que atender o requisito objetivo o quê? De 3/5 do cumprimento da pena. Se ele ganhou 15 aqui, gente, lembra da aula daquele professor com a cabeça pequena de matemática e física? É só fazer a conta. Com 9 anos, ele vai ter o direito. É isso mesmo, 9 anos. Tá, professor, mas o senhor não disse em sala de aula que se for antes de 2007 vai ser um sexto? Olha, a questão não fala quando o crime ocorreu. Então a gente presume que ocorreu na data da prova. Mas também pode ser que o CESP venha e arrume uma confusão para a gente. Nesse caso é recurso, porque se a questão não fala, como é que o candidato vai adiantar? Por quê? Porque antes de 2007 o prazo era qual? De 1/6. Só que uma questão não fala, consideramos que o crime foi cometido agora. Então, gabarito correto. Questão 90. Considere que o indivíduo esteja sendo investigado pela prática do crime de tráfico ilícito em entorpecente. Tendo o delegado pedido a sua prisão temporária pelo prazo de 30 dias, nessa situação, caso seja deferida a temporária, não poderá ultrapassar o prazo máximo de 15 dias. Rapaziada, meu amigo Alfartano, quando tu pegou essa questão, você fez igual o Evandro. Alô, você, foi batido em sala de aula também. É 30 mais 30. Questão está errada. Questão 91, gente, vamos lá. A lei penal brasileira será aplicada aos crimes hediondos no território nacional, ainda que praticados a bordo de aeronaves estrangeiras, de propriedade privada, em voo no espaço aéreo correspondente,
sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional. Gente, a questão está correta. Artigo 5º do Código Penal, o qual nos informa que aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Sendo certo que o parágrafo 1º desse artigo estabelece o quê? Que para efeito penal considera-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras mercantes de propriedade privada que se acham respectivamente no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. E o parágrafo 2º que fala para a gente? Diz ser também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves estrangeiras ou de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente. Galera, correta, letra de lei, molezinha. Vamos lá, questão 92. A lei penal brasileira será aplicada a crime cometido contra a administração pública por servidor público, ainda que seja praticada no estrangeiro. Gente, letra de lei também. Qual? Artigo 7º. Fala o quê? Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometido no estrangeiro, os crimes contra a administração pública por quem está a seu serviço. Ou seja, essa questão fala para a gente, crime contra a administração pública, servidor público em serviço, se aplica. Ou seja, corretinha a questão. Vamos lá, que está acabando o penal, mas tem processo penal depois. 93. A homologação de sentença estrangeira no Brasil, nos casos em que a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, independe de pedido da parte interessada, a fim de obrigar o condenado a reparar o dano. Gente, essa questão está errada. O artigo 9º nos informa que é necessário que haja o requerimento da parte interessada. 93, errada. 94, gente, 94. 94, a resposta está dentro do texto constitucional. A ação de grupos armados contra o Estado democrático constitui crime insuscetível de graça e anistia. Rapaziada, questão errada por quê? A Constituição, quando tratou da figura dos grupos armados civis ou militares, ela falou tão somente o quê? Que ele é inafiançável e imprescritível. Ué, mas como assim? É, inafiançável e imprescritível. No caso de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas e afins do terrorismo, bem como crimes hediondos, aqui ela falou o quê? Que tais crimes são inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Ou seja, a questão é errada. O CESP quis pegar a gente. Vai contra o texto da Constituição, gente. Questão errada. 95. Chupeta essa. O direito penal brasileiro não admite penas de banimento e de trabalho forçado. Ó, gente, chupeta é que é facinho, não é chupeta. Sentido cooperacional, glu-glu, pensou não, rapaziada. Operacional, se controle. Chupeta não, porra. Vamos lá. O direito penal brasileiro não admite penas de banimento e trabalhos forçados. Gente, questão correta. Aí você fala, ué, mas eu li na LEP que o trabalho é um dever do preso. Ué, você não quer trabalhar, ele comete uma falta. Mas você não pode dar a ele uma pena de trabalho forçado. Finalizamos aqui, matéria de penal. Vamos cair com tudo agora, processo penal. Vou ter auxílio agora do meu camarada operacional Márcio. Você vai ter auxílio? Não, eu vou ter seu auxílio operacional. Questão 96, rapaziada. Essa questão ela é acerca da aplicação da lei processual no tempo e no espaço em relação às pessoas. Vamos lá. Considere que diante de uma sentença condenatória e no curso do prazo recursal, uma nova lei processual penal tem entrado em vigor, com previsão de prazo para a interposição do recurso diferente do anterior. Nessa situação, deverá ser obedecido o prazo estabelecido pela lei anterior, porque o ato processual já estava em curso, rapaziada. Questãozinha covarde do CESP, hein? Covardíssima. Covardíssima. E vou dizer por quê. Porque é questão de interpretação. A questão não está efetivamente completa, certo? Porque essa nova lei, ela pode ser in pejus ou in melius. E aí haveria uma interpretação distinta. Por isso que a gente está preocupado com o resultado dessa questão aí. A gente adotou o gabarito como correto. Mas podemos ter problemas em relação a isso, justamente se a lei vier com um prazo maior, vier em melius, vier para melhorar a situação, não é, Eduardo? É verdade. Porque você pensa assim, vamos supor que a lei anterior tenha previsto um prazo de 10 dias por recurso. E daí, no 10º dia, vem uma lei nova que estabelece um prazo de 15 dias. Será que a pessoa poderia, então, interpor recurso com 11 dias, com 12 dias? Ou então, essa situação, o prazo era de 10 dias, e vem uma lei nova e estabelece para 5, o cara está no 8º dia já, como é que fica?
CESP, pegou pesado, mas vamos lá. Mas aqui no Alfa a gente não fica em cima do muro, não. Não A gente fica, está como não. correta a questão. Correta Então, por quê? correta a questão. Do direito processual penal, vigora qual o princípio? O princípio do tempus rege actum. O que esse princípio diz? Que será aplicada a lei vigente à época em que o ato processual fora praticado. Se no começo do prazo recursal era uma lei, ainda que ele mude, aplica-se essa lei. Alfartanos, correto o gabarito. Vamos lá, Como próxima a aula. questão não trouxe especificamente a exceção, nós adotamos a regra geral. E a regra geral é essa. A lei processual rege-se no momento da sua aplicação, no momento da sua edição, e não no momento do ato. Tranquilo? Vamos lá para a próxima questão? Vamos lá. Considere que, visando ampliar o conteúdo de determinada norma processual, um aplicador de direito, diante de eventual suspeita de um jurado, tem utilizado como regra as mesmas causas de suspeição do juiz de direito. Procedimento esse juridicamente aceitável no ordenamento processual penal brasileiro. Nós colocamos o gabarito aí como errado. E por que como errado essa questão? Porque se você buscar lá no Código de Processo Penal, lá no parágrafo 2º do artigo 448, está dizendo o seguinte, ó, aplicar-se-á aos jurados o disposto sobre os procedimentos e suspeições e as incompatibilidades dos juízes togados. A questão, certo, que ela é um pouco mais comprida, ela no seu final diz o seguinte, ó, considere que, visando ampliar o conteúdo de determinada norma processual, um aplicador do direito, diante de eventual suspeição de um jurado, tem utilizado como regra as mesmas causas de suspeição do juiz de direito, certo? Procedimento esse juridicamente aceitável. Olha o que diz afinal, ó, o final. Nessa situação, considera-se que houve interpretação extensiva na escolha do critério de aplicação da lei. Errado, porque não há necessidade de interpretação. A lei é expressa, a regra é expressa, não é não, Eduardo? Interpretação extensiva, gente, é quando a lei ela é omissa e é necessário que o operador do direito faça uma interpretação para conseguir atingir aquilo que a lei quer. Mas te digo uma coisa, essa questão está fora do edital, Marcelo. Ela está completamente fora do edital. Por quê? Porque no edital não prevê o procedimento com relação ao tribunal do júri, não é não? Então, nós vamos entrar com um recurso para anular essa questão. Tranquilo? Vamos para a próxima. E aqui está completo. Aqui está completinho. 98. Aos crimes militares, aplicam-se as mesmas disposições do Código de Processo Penal, excluídas as normas de conteúdo penal que tratam de matéria específica diversa do direito penal comum. Gente, questãozinha está errada. Artigo 1º do CPP. O que esse artigo diz para a gente, Marcelo? O processo penal reger-se-á em todo o território brasileiro por este Código, ressalvados, lá no inciso 3, os processos da competência da Justiça Militar. Então, é uma exceção à aplicação do Código de Processo Penal, não é isso? Questão errada, então, Questão rapaziada. completamente errada, vamos para a próxima. Cadê a próxima? É a 99. A competência do Senado Federal para o julgamento do presidente da República nos crimes de responsabilidade constitui exceção ao princípio, segundo o qual devem ser aplicadas as normas processuais penais brasileiras aos crimes cometidos no território nacional. E daí, Eduardo? Olha, Marcelão, questãozinha correta, mas questão tanto quanto ambígua, duvidosa, hein? Duvidosa. Aí a gente se baseia no quê? Se baseia exatamente na letra da lei, porque a lei, nesse caso aqui, é clara, não é não? Claríssima. O que diz? Artigo 1º do CPP, de novo, o processo penal reger-se-á em todo o território brasileiro por este Código, ressalvados as prerrogativas constitucionais do presidente da República, dos ministros de Estado, nos crimes conexos com o presidente da República e dos ministros do Supremo Tribunal Federal, nos crimes de responsabilidade. Então, a gente deu o gabarito como certo, segundo a efetiva letra da lei. Porém, questão também de entendimento ambíguo. Até esse ponto aqui, a gente entendeu a prova um grau de dificuldade alto para o que se propõe, não é isso? Não, é verdade, bem profunda. Vamos para a próxima, então? Vamos lá. Deixa eu comando essa aqui, então. Em regra, a norma processual penal prevista em tratado e ou convenção internacional, cuja vigência tenha sido regularmente admitida no ordenamento jurídico brasileiro, tem aplicação independentemente do Código de Processo Penal. Questão dada como correta também. Por quê? Mais uma vez está lá no artigo 1º. O processo penal reger-se-á em todo o território brasileiro por este Código, ressalvados. Inciso 1.
os tratados, as convenções e regras de direito internacional. Então, desde que cumpra os procedimentos determinados para a incorporação no nosso ordenamento jurídico, as regras e tratados internacionais terão um status aí, a depender do processo que ele passe, até de norma constitucional, não é isso? E aí a lei processual penal, nesse caso, é afastada, isso segundo o NUT, ela é afastada e aplicada especificamente as regras estabelecidas aí nesse acordo internacional aí assinado. Tranquilo? Tamo junto, Valfartano. Vamos lá, vamos para a próxima. Julga os itens seguintes relativos à transferência e inclusão de presos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima. 101. Assistência jurídica ao preso em cumprimento de pena privativa de liberdade em estabelecimentos federais de segurança máxima, de regra, é de responsabilidade da respectiva Defensoria Pública Estadual Operacional. Essa questão está o quê? Está completamente errada, porque a gente tem lá a lei 11.671 de 2008, que estabelece que lá no artigo 5º, quem fará assistência jurídica nos estabelecimentos penais federais é a Defensoria Pública da União e não dos estados. Então, questão completamente errada. Vamos para a próxima, que essa foi de graça, hein? Questão 102. São legitimados para requerer o processo de transferência de um preso para um estabelecimento penal federal o Ministério Público, o preso, a autoridade administrativa e o DEPEN. Opa, esse o DEPEN aí, tá errado. Por quê? Porque não está expresso na lei. Então, todas as outras autoridades estão expressas na lei, porém o DEPEN não se encontra expresso na lei como autoridade competente, como aquele competente para fazer a requisição. Então, questão errada, próxima questão, vamos lá. A gente acha onde? No artigo 5º. Também no artigo 5º lá da mesma lei, 11.671. Pode procurar que você vai achar. Vamos para a próxima, então. São requisitos para a inclusão de um preso em estabelecimento federal de segurança máxima, entre outros, ter o preso praticado o crime que coloque em risco a sua integridade física no ambiente prisional de origem, ser membro de quadrilha ou bando, com reiterada prática de crimes patrimoniais, e ser réu colaborador ou delator premiado, independentemente das consequências resultantes da delação. Questão errada, né? Essa é quase que intuitiva. Então, qual o primeiro erro? Está lá, não são crimes patrimoniais, são crimes com violência ou grave ameaça. Depois, outro erro, não é independente das consequências da delação. É assim, desde que essas condições representem risco à sua integridade. Onde é que você acha isso? Lá no decreto 6877 de 2008, lá no artigo 3º, existe lá os requisitos para ingresso no sistema federal do preso. Vamos para a próxima, que está chegando Vamos lá, lá. vamos que vamos. A atividade jurisdicional da execução penal nos estabelecimentos penais federais é competência do juízo federal da seção ou subseção em que estiver localizada a unidade prisional a qual for recolhido o preso. Certíssimo, letra da lei, está lá no artigo 2º. Então, mais uma vez, cópia da lei, não tem erro, questão certa. Pode continuar. Operacional, essa questão 105 aqui, eu fiquei até nervoso. Falamos no madrugadão, falamos em revisão, falamos 200 vezes. Alfarcano não pode errar, hein? Ele ficou nervoso, mas se controla, hein, operacional. Questão 105. No flagrante próprio, o agente é flagrado no momento da execução do delito, enquanto no flagrante impróprio, o agente é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Então, questão completamente errada. Por quê? Porque o flagrante próprio ocorre nas duas primeiras situações, onde ele é encontrado cometendo ou acaba de cometer. Quando ele é encontrado após, com instrumentos, é o flagrante presumido e não flagrante impróprio. Então, vamos para a próxima questão. Vamos que vamos. Em regra, o prazo para a prisão temporária é de 5 dias, prorrogável por mais 5 quando necessário. No entanto, em caso de crime considerado hediondo, o prazo é de 30 dias prorrogáveis por mais 30 dias. Gente, essa questão eu falei em sala 200 vezes. Eu também falei. Foi uma nem duas, não. Erro. Então, essa é aquela questão que você nem conta na sua pontuação. Porque todo mundo que está concorrendo vai acertar. Então, a regra geral, 5 mais 5, para os crimes hediondos, 30 mais 30. Próxima questão. Vamos lá, questão 107. Ação penal pública condicionada à representação da vítima inicia-se mediante o recebimento da queixa pelo juiz competente. Gente, você. Vamos lá. Essa aí foi sacanagem com você, né? É parte do seu trabalho isso aí. Responde aí você essa aí. Ação penal pública condicionada à representação. Quando a vítima representa, essa representação é uma condição de procedibilidade. Ela representando o Ministério Público e não a vítima. O Ministério Público que vai entrar com a denúncia, que vai deflagrar a ação penal. Então não é queixa, é denúncia. Denúncia. Risca aí, gente. Então. Queixa. Isso que estragou a questão. Questãozinha errada. Então vamos lá, vamos para a próxima. 108.
No momento do interrogatório do réu, o juiz ou informará do inteiro teor da acusação, bem como do direito de permanecer calado. Até aqui estava tranquilo. Tá, tranquilo. Essa Advertindo-o, porém, que o silêncio, aqui que estragou tudo, poderá ser interpretado em prejuízo de sua defesa. Questão completamente errada, né? O silêncio é um direito constitucional. O direito de não ser obrigado a gerar prova contra si. E esse silêncio não pode ser interpretado em prejuízo do réu. Ao contrário, silêncio não terá, em regra, não deveria ter efeito algum. Por isso, questão completamente errada. E aonde está a resposta? Artigo 5º, inciso 63 da Constituição e artigo 186 do Código de Processo Penal, que diz o que esse parágrafo único do artigo 186? O silêncio, que não importará em confissão, não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa. Vamos que vamos. Próxima questão. A capacidade postulatória para a interpretação de habeas corpus para defender em juízo a violação à liberdade de locomoção ilicitamente coactada ou ameaçada é atribuída a qualquer pessoa, bem como ao Ministério Público. Certíssima, né? Aí não tem dúvida. O habeas corpus é talvez a ação penal com maior amplitude com capacidade postulatória, não é isso? Porque qualquer pessoa identificando que uma outra pessoa qualquer esteja sofrendo coação no seu direito de ir e vir, no seu direito de liberdade, pode, então, entrar com essa petição. E, inclusive, o Ministério Público, conforme é citado na própria lei, não é isso? O Supremo Tribunal Federal já tinha pacificado e estamos juntos. Estamos juntos. Questão 110. O delegado de polícia. Grifa isso aí. O delegado de polícia, mediante despacho nos autos do inquérito policial, poderá determinar a incomunicabilidade do indiciado, sempre que o interesse da sociedade ou a conveniência da investigação o permitir. Questão errada, gente. Completamente errado. Não é o delegado que dá. O artigo 21 do CPP fala que é o juiz. E digo mais, reiterados julgados dizem pela inconstitucionalidade desse artigo. A doutrina em massa, pequena parte da doutrina ainda diz que não houve que houve a recepção desse artigo, recepção constitucional. Porém, a grande maioria em massa, inclusive eu, né, inclusive Eduardo, grandes doutrinadores do direito do processo penal, nós afirmamos que esse artigo não foi recepcionado pela Constituição. Porque a própria Constituição diz que nem no estado de defesa haverá incomunicabilidade, nem no RDD o preso fica totalmente comunicável, haja vista que ele pode, sim, ele receberá o advogado. Então, questão completamente errada, espero que você tenha ido bem. A prova, ela estava com muita letra de lei na parte específica, ela estava pouco pesadas, ali as 5 primeiras, porém, nada de muito complexo depois que passamos aquela parte inicial ali de introdução. E a lei veio cópia da lei para a gente poder resolver. Valeu? Beleza, peraí que daqui a pouco você volta. Vamos lá, gente. Olha, esse tema de redação, tema em sala de aula. Fala o quê? Da questão da comissão técnica de classificação do preso. Quando você pensa em execução de pena, você tem que pensar o quê? O cara vai ficar preso, mas uma hora tem que voltar. Ou seja, tem que reeducar a pessoa do sentenciado. Vamos para a questão. O princípio da individualização da pena é direito subjetivo dos condenados, previsto no artigo 5º da Constituição Federal. Trata-se de garantia fundamental para que se alcance a recuperação social e moral dos presos, a qual guarda estreita relação com o princípio da dignidade da pessoa humana. Gente, quem teve aula comigo, quantas vezes eu falei, o CESP ama esse princípio. Falou de dignidade da pessoa humana, o corretor manda, esse cara manja, hein? Eu falei para vocês, vamos lá. A lei de execução penal coaduna-se com os ideais individualizadores, sendo muito os institutos previstos por ela para que assim se proceda. Antes de começar a questão, tem que falar o que para vocês? Quais são os princípios de execução da pena? Que estava no materialzinho dado. Legalidade, igualdade, jurisdicionalidade, individualização da pena, dentre outros. Mas por que individualização da pena? Você pensa assim, fulaninho A foi condenado a 6 anos por roubo. E o outro tem 25 anos por latrocínio. Ambos no regime fechado. Você acha certo você meter os 2 caras na mesma cela? Não. Você tem que pesquisar a vida do cara antes, a personalidade dele, para aí sim decidir, gente, de que forma eu vou executar a pena dele. E não para punir quem tem mais crime, não. Para ver como que a gente vai conseguir reeducá-lo. Uma questão, rapaziada. O que a questão pedia? Considerando a lei de execução penal e o fragmento de texto acima, que tem caráter unicamente motivador, redija texto dissertativo que aborde necessariamente os seguintes tópicos. Composição da comissão técnica de classificação.
responsável por classificar nos estabelecimentos prisionais os condenados ao cumprimento da pena privativa de liberdade, segundo seus antecedentes e personalidade. Onde é que a gente acha isso, gente? Alfartanos, vocês acertaram essa, porque eu falei em sala de aula. A comissão técnica de classificação existente em cada estabelecimento será presidida pelo diretor e composta, no mínimo, por 2 chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social, quando se tratar de condenação à pena privativa de liberdade. Parágrafo único. Nos demais casos, a comissão atuará junto ao juiz de execução e será integrada por fiscais do serviço social. Gente, quando você olha aqui o artigo 7º, você fala o quê? É uma comissão que tem caráter multidisciplinar. A lei quer um profissional de cada área para quê? Para ajudar na individualização da pena do cara. Respondida a primeira. Segundo item, procedimentos a serem adotados pela Comissão Técnica de Classificação no exame para obtenção de dados relevantes da personalidade do preso. Gente, o que é o exame da personalidade? É um exame biológico, um exame psicológico, psiquiátrico e social. Constitui um exame genérico da personalidade, no qual se investigam o caráter, as tendências e a inteligência do condenado. Tá, pessoas, os procedimentos. Gente, artigo 9. A comissão no exame para obtenção de dados reveladores da personalidade, observando a ética profissional e tendo sempre presente peças de informações do processo, poderá o quê? Entrevistar pessoas, requisitar de repartições ou estabelecimentos privados, dar as informações a respeito do condenado, bem como realizar outras diligências e exames necessários. Gente, não se preocupe na tua prova se você não sabia todas as questões. Todos esses itenzinhos aqui. Você colocou que individualização da pena é um direito do condenado, que visa o quê? Aquela pessoa tenha meios de voltar para a sociedade. Você vai ganhar um ponto. Você, Alfartano, que citou o tão abençoado princípio da dignidade da pessoa humana, também vai ganhar ponto ali. Calma. Só quem morre de véspera é peru de Natal. Espera o resultado. Vamos lá. Outro item. A abrangência da assistência à saúde do preso e do internado. Onde é que está essa resposta? Está na LEP também. E a LEP falou que a saúde do preso, gente, é um direito dele. Ele tem direito à saúde. O preso tem deveres e tem direito. Dentre eles é o direito à saúde. E não é só aquela saúde de você combater a doença, não. De você prevenir também. Vamos lá. Possui caráter preventivo e curativo, compreendendo atendimento médico, farmacêutico e odontológico. Gente, no odontológico aqui, eu lembro de um episódio comigo, quando eu estava na longínqua cidade de Venceslau Braz. Que de bom tem só o trabalho que eu exerci lá. Eu fui lá na vistoria da cadeia e tinha um preso que queria fazer uma rebelião. E nisso o preso, eu falei, mas por que tu quer se rebelar, meu amigo? Ah, porque nunca veio um dentista na cadeia. Gente, no que eu olhei pro cara, o cara tinha só o centroavante. Não tinha mais dente, não. Eu perguntei, ô meu amigão, você já foi quantas vezes ao dentista na rua? Ah, nenhuma, tu quer ir agora? Gente, não é isso. Mas olha, rapaziada, se animem. Se não for nesse, vai ser no próximo. Espere o resultado. E sempre podendo contar com a gente, a equipe do Alfa, como o Evandro falou, que vocês estão tendo hoje, que é todo um direcionamento e uma galera que entende concurso público.